nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia, se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, como dizia ao início, celebramos hoje a Natividade de João Batista. A Igreja não tem o costume de celebrar o nascimento, porque todos nós nascemos com a mancha do pecado original. Então, na Igreja, nós só celebramos o nascimento de Jesus, de Maria, porque foi concebida sem pecado, e também de João Batista, mas por uma particularidade. Quando Maria vai visitar Isabel, João Batista acolhe, é lavado, é purificado no ventre da sua mãe, porque vai dizer a Escritura que ele salta de alegria no ventre. Ali ele já recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo que o purifica. E por isso nós celebramos também o nascimento de João Batista. João Batista é grande por tudo aquilo que a sua história traz. Grande por quê? Porque soube viver com radicalidade a palavra de Deus. Mas também porque ele é um fio divisor, nós poderíamos dizer assim, ou de ligação, entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque sendo um profeta, tantos já haviam anunciado a vinda do Messias, mas é João Batista quem o contempla. E a grandiosidade de João Batista não está nele em si, mas ele já traz uma boa notícia. Nós dizemos que São João Batista, ele é a aurora que anuncia a chegada do dia. E esse dia é o próprio Cristo Jesus. Agora, João Batista, na sua vivência, na radicalidade em que ele vive, ele traz para nós tantos ensinamentos. Mas hoje, quando fazia a meditação, me firmava sobre um ponto particular. Zacarias, que os seus lábios são abertos quando ele reconhece
e dá o nome de João, quando ele escreve que João seria João de fato. E é interessante nós recordarmos por que ele ficou mudo. Zacarias, ele perde a voz quando Deus manifesta a ele aquilo que iria fazer e ele não crê. Muitas vezes, meus irmãos, nós perdemos a voz justamente porque nós não acreditamos. Nós somos emudecidos pela nossa falta de fé e muitas vezes vivemos refém disso. Zacarias ficou alguns meses mudo por quê? Porque não soube reconhecer a manifestação de Deus, porque a manifestação de Deus não veio da forma como ele esperava, nem ele era capaz de acreditar que poderia vir a ter um filho. Por isso que a leitura de hoje do Evangelho já começa dizendo que Deus foi misericordioso com Isabel, porque nós sabemos que, sobretudo naquele período, ter filhos era uma bênção. Hoje nós não queremos mais ter filhos, fugimos dessa realidade, porque nós olhamos na nossa realidade de hoje para os filhos como um peso. Para nós os filhos, como sustentá-los, os desafios da educação, nós olhamos para isso e acabamos esquecendo que dar à luz, trazer um homem sobre a terra é um dom inigualável, uma bênção de Deus. Portanto, vai dizer a leitura, a misericórdia de Deus vem sobre Isabel. Ela pode dar à luz a este filho. E agora é quando Zacarias, de novo, reconhece a ação de Deus, é que a sua boca se abre. E se abre num grande louvor a Deus. Isso nos ajuda a refletir que muitas vezes nós estamos paralisados, porque nós estamos olhando para os nossos temores, nós estamos olhando para as dificuldades e não estamos professando a nossa fé em Deus, confiando nele e naquilo que ele vem fazer para nós. Agora, João Batista, este homem dócil à vontade de Deus, ele vive uma radicalidade retirado do mundo e quando retorna tem uma missão, a missão de preparar a vinda do Messias. Todos nós somos de alguma forma também chamados a isso, a preparar esta vinda de Jesus àqueles que estão ao nosso redor. Uma missão que nós não podemos esquecer. Não é só porque conhecemos Jesus e estamos aqui que isto é suficiente. Mas todos nós ainda hoje, assim como João Batista, somos chamados a ser percursor. E isso acontece quando? Quando as pessoas encontram em nós o sentido da vida. Vocês entendem qual é a nossa responsabilidade? Talvez não seja sair por aí gritando, como João Batista que gritava e anunciava, mas é vivendo de tal forma que as pessoas, olhando para a nossa vida, possam perceber esses sinais do Cristo e sintam o desejo de reconhecê-lo, de encontrá-lo, de experimentar dele. João Batista, ele desaparece. E talvez essa seja uma das coisas maiores que ele fez. Porque imagine que João, quando pregava o batismo, e é por isso que ele é João Batista, não é que Batista é o sobrenome dele, mas ele é João Batista justamente porque ele era o batizador. E porque ele anunciava uma conversão, e vai dizer aqui, nos relembra São Paulo, a conversão dos pecados. Ele anunciava, ele já era grande, ele era conhecido, ele era até temido por Herodes. Mas este João Batista, ele desaparece para que Cristo possa aparecer. E essa é a função daquele que é arauto, daquele que é protetor, daquele que leva a palavra. Ele desaparece para que permaneça o Cristo. Hoje também somos todos nós convidados a isso. Talvez no mundo de hoje o desaparecer seja um grande desafio, porque o mundo de hoje tudo se mostra, tudo se precisa fazer ver, até as coisas boas, para que elas possam dar frutos, precisam ser mostradas. Então é um desafio para nós,
fazer aquilo que tem que ser feito e desaparecer no momento oportuno, para que a glória não fique parada em nós, mas para que a glória possa chegar em Deus. Talvez foi por isso que ele precisou dar a sua vida logo no início da missão de Jesus, para que Jesus pudesse ser o centro. Pedimos a Deus hoje essa graça também para todos nós, essa capacidade de desaparecer no momento oportuno, essa capacidade de ser simplesmente aquele que faz a ponte, aquele que abre os caminhos, como João Batista. Eu sou a voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Que seja assim também a nossa ação e a nossa vida, que toda a glória não fique na nossa humanidade nem em nós, mas possa alcançar o Cristo, porque só quando Cristo é o centro é que todos nós somos verdadeiramente agraciados. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.